Você acredita que conhece a verdade? O Vaticano, um dos lugares mais poderosos e fechados do planeta. Um território pequeno, mas repleto de documentos milenares, relíquias sagradas e segredos que a maioria jamais deveria conhecer. Mas hoje, você vai descobrir alguns deles. Estes são 7 segredos mais bem guardados do Vaticano. Segredo número 1. O Arquivo Secreto do Vaticano. O Arquivo Secreto do Vaticano é o maior acervo de documentos religiosos e políticos da história. São mais de 85 quilômetros de prateleiras. Ali estão guardadas cartas entre papas e imperadores, registros de exorcismos, julgamentos e até documentos classificados sobre fenômenos inexplicáveis. O acesso é altamente restrito. Poucos sabem o que realmente está escondido entre aquelas páginas. Alguns pesquisadores que conseguiram entrar relatam uma atmosfera pesada, como se o próprio silêncio carregasse séculos de segredos não revelados. As salas são frias, escuras e cheias de volumes encadernados à mão com escritos em latim, hebraico, grego e outras línguas antigas. Há registros de reuniões secretas durante o nazismo, documentos que tratam de aparições sobrenaturais e até relatos internos sobre o terceiro segredo de Fátima, versões que nunca chegaram ao público. Muitos acreditam que o Vaticano possui informações sobre vida extraterrestre, ocultismo e contatos com entidades sobrenaturais mantidas longe dos olhos do mundo por razões de segurança teológica. Também se especula que o arquivo guarda fragmentos do Evangelho de Maria Madalena, livros apócrifos e até versões alternativas dos próprios evangelhos canônicos, textos que poderiam mudar completamente a visão tradicional do cristianismo. Algumas cartas registram discussões entre papas e cientistas renascentistas, revelando um conflito entre fé e razão muito mais intenso do que o que se ensina oficialmente. Os poucos que têm acesso assinam juramentos de sigilo eterno. Nem mesmo estudiosos com décadas de serviço à igreja podem consultar certas áreas restritas. É como se ali estivesse enterrada uma segunda história da humanidade. Uma história que, se fosse revelada, poderia abalar as bases da fé, da política e da ciência como conhecemos hoje. O que o Vaticano teme que o mundo descubra. E por que, depois de séculos, ainda há tanto esforço para manter essas páginas em silêncio absoluto? Segredo número 2. A Profecia de São Malaquias. No século XII, um monge irlandês chamado São Malaquias escreveu uma lista com 112 frases enigmáticas, cada uma correspondendo a um papa. Segundo a profecia, o último papa seria Pedro, o Romano, e muitos acreditam que o Papa Francisco é o último da lista. O Vaticano nunca confirmou e nunca negou. Algumas das descrições feitas por São Malaquias foram assustadoramente precisas. Ele não citava nomes, mas usava símbolos e pistas que, ao longo dos séculos, coincidiram com brasões, origens e até eventos marcantes do papado de cada líder da igreja. A frase associada ao Papa Francisco fala de uma grande tribulação, perseguições e o colapso da Igreja de Roma, algo que muitos veem como prenúncio de tempos finais. Teólogos, historiadores e até estudiosos seculares já se debruçaram sobre o texto, tentando desvendar se há ali uma previsão real ou apenas coincidência. O mais curioso é que São Malaquias nunca divulgou essas profecias em vida. Elas só vieram à tona cerca de 400 anos depois, em 1595, publicadas por um beneditino. Isso levanta dúvidas. Por que foram ocultadas por tanto tempo? Há estudiosos que acreditam que o texto foi manipulado para se encaixar em papados anteriores. Mas outros garantem que os últimos nomes da lista, inclusive o que pode ser Francisco, mantêm a mesma coerência simbólica. E se for verdade? E se estamos de fato vivendo o papado do último líder antes de um evento catastrófico dentro da própria igreja? O silêncio do Vaticano diante dessa profecia pode dizer mais do que qualquer pronunciamento oficial. Segredo número 3.
A Sala de Exorcismos do Vaticano. Dentro do Vaticano existe uma sala reservada exclusivamente para exorcismos. Ela é protegida, fechada e utilizada apenas em casos extremos. Relatos indicam gritos, objetos se movendo e até levitação durante alguns rituais. Tudo é registrado, mas nada é revelado ao público. O local não é acessível a visitantes, nem mesmo a maioria dos membros do clero. Apenas exorcistas autorizados pelo próprio Vaticano, treinados e aprovados, têm permissão para entrar e sob condições extremamente restritas. Essa sala especial está isolada de outras dependências. Suas paredes são reforçadas para conter o som e há símbolos sagrados por todos os lados, incluindo crucifixos, água benta, óleos consagrados e relíquias que pertencem a santos mártires da Igreja. Segundo fontes extraoficiais, há câmeras de monitoramento interno que gravam cada ritual realizado ali. Mas essas gravações jamais são divulgadas. Muitos dizem que isso é para preservar a identidade dos envolvidos, mas outros acreditam que o conteúdo é simplesmente perturbador demais para o público comum. Alguns padres que já atuaram como auxiliares nesses ritos dizem ter presenciado fenômenos que desafiam a ciência. Línguas estranhas sendo faladas por pessoas sem estudo, força sobre-humana, vozes distorcidas e uma sensação de presença maligna indescritível. O Vaticano reconhece oficialmente a existência do ritual de exorcismo, mas nunca comenta os casos ocorridos em sua própria sede. Essa política de silêncio só aumenta os rumores e o medo do que realmente acontece por trás daquela porta trancada. O que é tão terrível que precisa ser escondido até mesmo dos fiéis mais devotos. Segredo número 4. A Biblioteca Proibida do Vaticano. Além da biblioteca principal, o Vaticano possui uma seção chamada Índice dos Livros Proibidos. Ali estão livros de ocultismo, alquimia, necromancia e evangelhos considerados hereges. Somente estudiosos altamente autorizados podem ter acesso sob supervisão. O conteúdo, desconhecido até hoje. Durante séculos, a Igreja catalogou e censurou obras que considerava perigosas à fé cristã. Algumas foram escritas por antigos teólogos considerados hereges. Outras continham rituais de invocação, práticas mágicas ou conhecimentos considerados proibidos para os fiéis comuns. Entre os registros, há rumores sobre manuscritos que descrevem rituais de contato com o além, fórmulas alquímicas para prolongar a vida e textos que falam de civilizações pré-adâmicas, anteriores ao Gênesis bíblico. Alguns estudiosos acreditam que esses livros poderiam mudar radicalmente o entendimento tradicional da religião, revelando interpretações ocultas e simbologias que foram deliberadamente suprimidas ao longo dos séculos. Há também referências a evangelhos não canônicos, como o Evangelho de Judas, o de Tomé e o de Maria Madalena, obras que trazem visões alternativas sobre Jesus, os apóstolos e o papel das mulheres no cristianismo primitivo. O Vaticano nunca confirmou o conteúdo exato do índice. No entanto, a simples existência dessa lista, mantida em segredo por tanto tempo, levanta uma pergunta inevitável. O que há nesses livros que justificaria tamanha censura? E por que, mesmo nos dias de hoje, esse conhecimento continua inacessível para a humanidade? Segredo número 5. O terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo de Fátima é até hoje um dos mistérios mais controversos da Igreja Católica. Revelado em partes por 3 crianças portuguesas em 1917, ele teria sido entregue à Igreja com a recomendação de ser divulgado apenas em 1960. Mas quando esse ano chegou, o Vaticano permaneceu em silêncio. O conteúdo só foi revelado oficialmente no ano 2000. Mais de 80 anos depois das aparições. E mesmo assim, muitos acreditam que a versão divulgada ao público não é completa. A Igreja apresentou uma visão simbólica, um bispo vestido de branco
caminhando entre corpos e sendo morto por soldados. Mas especialistas e até membros do clero afirmam que há um trecho oculto, que fala diretamente sobre uma crise espiritual profunda, um possível cisma na igreja e até o fim do papado. A própria irmã Lúcia, a principal vidente de Fátima, teria escrito que a revelação só poderia ser entendida corretamente após os eventos começarem a se cumprir, o que levanta ainda mais suspeitas sobre o que foi omitido. Diversos teólogos independentes apontam que a parte oculta do segredo fala de uma apostasia vinda de dentro do Vaticano e de uma perseguição mundial à fé verdadeira. Há quem diga que o conteúdo original prevê o colapso moral e espiritual da própria hierarquia da Igreja. Há também registros de padres que afirmam ter lido o conteúdo original antes da publicação oficial e garantem que há duas versões, a simbólica, revelada ao mundo, e uma literal, que permanece trancada nos arquivos vaticanos até hoje. Por que o Vaticano manteve esse silêncio por décadas? E por que, mesmo quando falou, tantos continuam acreditando que a verdade ainda está sendo escondida? Segredo número 6. O túmulo de São Pedro. A tradição católica afirma que sob o altar principal da Basílica de São Pedro, no Vaticano, está enterrado o apóstolo Pedro, o primeiro papa da Igreja. Durante séculos, isso foi aceito apenas como doutrina, mas foi somente no século XX que escavações secretas foram iniciadas, bem debaixo da Basílica. O trabalho autorizado pelo Papa Pio XII aconteceu em silêncio, longe dos olhos do público, entre 1940 e 1949. O que foi descoberto ali chocou até mesmo os envolvidos. Os arqueólogos encontraram uma necrópole romana e, entre os túmulos, ossos envoltos em tecidos púrpura e ouro, cores reservadas a nobres ou líderes religiosos. Uma inscrição dizia: Petrus N. Pedro está aqui. Mas há controvérsias. Alguns especialistas questionam a autenticidade dos restos mortais, afirmando que os ossos encontrados não pertenciam a um único homem, mas a várias pessoas, de idades diferentes. Outros dizem que os ossos originais de Pedro teriam sido transferidos ou perdidos muito antes. O Vaticano mantém a posição de que os ossos são autênticos, e eles foram apresentados publicamente apenas uma única vez, em 2013, pelo Papa Francisco. Desde então, retornaram ao local onde ficam selados, longe de qualquer exame forense moderno ou investigação independente. Se de fato ali está o corpo do apóstolo Pedro, por que tantas etapas da descoberta foram feitas em segredo? E por que a Igreja ainda se recusa a permitir análises abertas e científicas sobre os restos? O túmulo pode conter mais do que ossos. Pode guardar respostas sobre as origens do papado, da Igreja e sobre o que ainda está sendo escondido da humanidade. Segredo número 7. Vida extraterrestre e o Vaticano. O Vaticano possui um dos maiores observatórios astronômicos do mundo, localizado não apenas em Roma, mas também no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Sim, a Igreja há décadas investe pesadamente em ciência espacial. Alguns se perguntam, por que o Vaticano estaria tão interessado nas estrelas? Padres astrônomos já declararam publicamente que a existência de vida fora da Terra não contradiz a fé cristã. Segundo eles, Deus pode ter criado outras formas de vida em lugares diferentes, e isso não anularia a centralidade de Cristo para a humanidade. Mas por trás dessa posição aberta, surgem relatos inquietantes. Documentos não confirmados apontam que o Vaticano mantém arquivos sobre fenômenos aéreos não identificados, incluindo registros antigos de objetos vistos nos céus durante eventos religiosos, aparições e até durante conclaves papais. Há ainda rumores sobre um dossiê, chamado informalmente de criação paralela,
que conteria informações classificadas sobre a possibilidade de inteligências não humanas interagindo com figuras religiosas ao longo da história. Algo que, se confirmado, abalaria os alicerces da fé tradicional. Alguns estudiosos acreditam que o terceiro segredo de Fátima, ou parte dele, pode estar relacionado à revelação de vida extraterrestre. Isso explicaria por que o Vaticano demorou tanto para divulgá-lo e ainda mantém partes dele sob sigilo. Afinal, se um dia for revelado que não estamos sozinhos no universo, quem controlará a narrativa espiritual dessa nova era? O Vaticano parece estar se preparando para essa resposta há mais tempo do que imaginamos. Esses são apenas 7 dos muitos segredos que o Vaticano guarda entre seus arquivos, salas e silêncio. Quantas verdades foram apagadas da história? Quantas perguntas foram enterradas junto com aqueles que ousaram questionar? Se você quer continuar explorando o lado oculto da religião, da política e da história, inscreva-se no canal Fatos e Fatos. E prepare-se, porque o que foi escondido agora será revelado.